algumas discussões de natureza conceitual. Por exemplo, essa de terrorismo. Você tem observado, você que nos acompanha, um discurso, especialmente à direita, de narcoterrorismo, de associação das facções criminosas, do Comando Vermelho especificamente, mas também do PCC, ao que seria uma organização terrorista. É uma tremenda forçação de barra, com minha opinião. Claro, é uma tremenda forçação de barra com implicações perigosas, desde o lugar em que eu entendo e cubro há muito tempo e estudo, na medida do possível, segurança pública, especialmente a organização do Comando Vermelho, mas serve para os demais. Há uma confusão entre atividade terrorista derivada do fato de o Comando Vermelho ocupar territórios físicos cada vez maiores e de, sob a lógica de empresa, mesmo multinacional, expandir as suas atividades para além das fronteiras brasileiras, estando presente em vários outros países. Esse é um elemento que gera confusão e há também a memória em todos nós do que aconteceu, por exemplo, na Colômbia, em que as Farc, vocês se lembram delas, né? Elas continuam existindo, mudaram de nome, perderam a centralidade, a força que tinham, se diluíram, mas continuam existindo, pelo menos a lógica. As Farc tinham, não sei se essencialmente, mas tinham algo de político, porque se associaram a grupos locais, por questões específicas da Colômbia. As Farc puderam ser, sob aquelas circunstâncias, consideradas narcoterroristas. Isso aconteceu também, se eu não me engano, no Peru, com organizações criminosas que se associaram, por exemplo, a Sendero Luminoso e tal. Ali você tinha organizações criminosas, traficantes, narcotraficantes, associadas a grupos que tinham finalidades políticas. Uniões conceituais, portanto, com base em crenças ou oportunistas para os grupos. Aquilo fez com que, especialmente, vou ficar no exemplo mais lembrado, isso fez com que as Farc fossem associadas à política e sim, pudessem ser consideradas como narcoterroristas. Aqui no caso brasileiro, alguém dirá, Andreasa, mas o Comando Vermelho, a milícia, ela está dentro do Estado, ela disputa eleição, tem cargos, sim. Mas o uso do espaço representativo vem acompanhado de uma bandeira política que dialogue com a ação do grupo criminoso, ou a presença no espaço de representação, no espaço eleitoral de representantes do crime organizado, não seria por afirmação do domínio territorial por meio do qual os grupos criminosos fazem o seu lucro. Por que é que a milícia, o Comando Vermelho, o PCC tem parlamentares e ocupam mesmo cargos na estrutura do Estado, secretarias, cargos de segundo, terceiro escalão? Por quê? Por razão política, por um projeto político, ou para, por meio dessa ocupação, garantir que o seu objetivo, que é o lucro, não tem nenhuma transformação de natureza política pretendida. Ocupação e expansão do território, presença no Estado e nos espaços de representação, como afirmação e garantia de não obstrução, garantia de quem defenda o seu território. Essa é uma diferença muito importante e faz toda a diferença. Eu não entrei nem ainda no mérito de que maneira o combate ao crime organizado melhoraria com a mudança no escopo da lei antiterrorismo no Brasil. Por que a classificação do Comando Vermelho como terrorista melhoraria de alguma forma, se não pioraria, os nossos mecanismos de enfrentamento a essas organizações? Bom, a gente precisa se deter ao aspecto conceitual. Sim, já falei isso aqui várias vezes, não é nenhuma grande formulação, está todo mundo falando agora. O Comando Vermelho toca o terror na cidade. Isso não faz do Comando Vermelho uma organização terrorista. O terrorismo tem natureza política. O Comando Vermelho, porque lá nos anos 70, durante a ditadura,
o Comando Vermelho surge sob influência de presos políticos na Ilha Grande. É uma forçação de barra. Qual é a finalidade do Comando Vermelho? Lucro. Lucro. Ganhar dinheiro. Essa é a finalidade. Toda a organização do Comando Vermelho consiste em ganhar dinheiro. Toca o terror, aqui e acolá, para fins de proteger o seu território. Qual é o fim? Samuca diz. Qual é o fim? Qual é o objetivo do Comando Vermelho? E de que maneira esse objetivo, que é o domínio territorial e a expansão do domínio territorial, para aumentar a superfície de lucro, onde está o terrorismo? Essa é a grande questão. A organização terrorista, ela não se define necessariamente pelo meio empregado. É o fim. É a natureza política. Tocar o terror, como faz o Comando Vermelho, parando a cidade, isso não configura a organização terrorista. Questão conceitual. Há muitas outras formas, e nós vamos falar sobre elas, e temos falado sobre elas, de enfrentar a gravidade da situação, que você aqui nesse programa encontra. Você encontra aqui a explicação para a gravidade da situação do Rio de Janeiro. A lógica do Comando Vermelho é de submissão de território, certo? Submete um território ao seu controle. Submete o território e, portanto, quem vive nele, a sua lei, a sua regra, com o fim do lucro, a atividade extorsiva. Qual é a lógica do aumento, da expansão verificada do território, a constituição mesmo de complexos? Qual é a lógica dessa prática pelo Comando Vermelho? Sendo o objetivo o lucro. Aumentar a superfície ocupada, portanto, aumentando a superfície extorsiva, a superfície sobre a qual extorque as pessoas. Essa é a lógica do Comando Vermelho. Eu quero a dominação do meu território. Quero aumentar os espaços de atuação do meu território. Aumentando os espaços de dominação do meu território, afastando o Estado, eu aumento a superfície em que posso extorquir as pessoas. E aí você tem. Não para fins políticos. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Os conceitos existem. O Comando Vermelho expande a sua ocupação e exerce a violência contra civis com o objetivo de que fique compreendido que a sua regra é a que existe ali. O emprego de violência contra civis na favela, a submissão de quem vive lá, a tortura, a opressão, a prática da extorsão, você não pode nem comprar aqui dentro o cigarro que você quiser. Tudo isso tem como objetivo garantir a estrutura do lucro. De que maneira a equiparação da prática violentíssima do Comando Vermelho, a equiparação à condição de terrorista, melhoraria as condições para o enfrentamento ao Comando Vermelho? Eu já vejo de outra maneira. Eu vejo uma questão de soberania posta aí. Quais as implicações internacionais a que o Brasil pode estar submetido com uma mudança dessa natureza? Se você transforma o Comando Vermelho em organização terrorista, se você faz essa mudança, há um deslocamento de esfera. A questão, o Estado, que eu digo ente estadual, fica diminuído. Cresce o protagonismo, por exemplo, da Polícia Federal em matéria investigativa. Polícia Federal, muitas vezes, não apetrechada, menos apetrechada, certamente menos apetrechada para a investigação do que os GAECos, do que os grupos estabelecidos pelo Ministério Público, por exemplo, para esse tipo de investigação. Mas mais do que isso, o Comando Vermelho como grupo terrorista. Qual o grau de exposição do Brasil para sanções internacionais? Para intervenções, falando em soberania, para intervenções internacionais no território brasileiro. Até agora, ninguém conseguiu me convencer, do ponto de vista prático, que essa mudança
essa mudança de classificação, essa mudança na lei antiterrorismo, ofereceria condições melhores para o Estado enfrentar o crime organizado. Não consigo ver. Consigo ver efeitos colaterais que muitas vezes não são imediatos, mas que ficam contratados, por boa intenção que haja.